Você pode até achar que dívida é apenas um problema de dinheiro, mas muitas vezes ela começa muito antes de chegar no bolso. Ela começa em decisões apressadas, em desejos que não foram dominados, em promessas feitas sem sabedoria, em compras feitas para aliviar uma dor, em empréstimos aceitos sem pensar no amanhã. E a Bíblia não trata isso como algo pequeno. A Bíblia fala sobre dinheiro porque dinheiro revela escolhas. Fala sobre dívida porque dívida pode roubar a paz de uma casa, enfraquecer a fé de uma pessoa e prender alguém em ciclos que parecem não ter fim. Talvez hoje você esteja cansado de receber cobrança. Talvez você olhe para o salário e perceba que ele já tem dono antes mesmo de cair na conta. Talvez você ore pedindo uma saída, mas ao mesmo tempo se pergunte: por onde eu começo? A resposta não está apenas em ganhar mais. Está em aprender a viver com sabedoria. Porque sair das dívidas não é só pagar boletos. É mudar a mente, mudar hábitos e voltar a colocar Deus no centro das decisões. O primeiro mandamento bíblico para sair das dívidas é reconhecer a verdade sem fugir dela. Muitas pessoas permanecem presas porque não querem olhar para os números. Elas sabem que estão devendo, mas não sabem quanto. Sabem que estão apertadas, mas não querem abrir o aplicativo do banco. Sabem que algo está errado, mas preferem empurrar com a barriga, esperando que de alguma forma tudo se resolva sozinho. Só que a Bíblia ensina que a verdade liberta. E isso também vale para a vida financeira. Enquanto você não encara a realidade, a dívida continua parecendo um monstro escondido no escuro. Quando você acende a luz, ela pode assustar no começo, mas finalmente deixa de ser invisível. Pegue tudo o que você deve. Anote: cartão, empréstimo, parcela, dinheiro emprestado, juros, atraso, contas pequenas e grandes. Não faça isso para se condenar. Faça para se libertar. Porque aquilo que você não mede, você não governa. E aquilo que você não governa, acaba governando você. O segundo mandamento é parar de alimentar a dívida com novas dívidas. Existe uma armadilha silenciosa que parece solução, mas é apenas uma corrente mais longa. Você paga uma conta com o cartão, depois cobre o cartão com empréstimo, depois cobre o empréstimo com outro limite e, no fim, não está saindo do buraco. Está apenas trocando o nome do buraco. A Bíblia diz que o prudente vê o perigo e se esconde, mas o simples segue adiante e sofre as consequências. Prudência é parar antes que a situação fique pior. Se você está endividado, a primeira vitória não é quitar tudo de uma vez. A primeira vitória é parar de aumentar o problema. Talvez você precise cancelar compras. Talvez precise dizer não para convites. Talvez precise abandonar por um tempo aquilo que te dá a aparência de conforto, mas por dentro rouba sua paz. Não é vergonha viver uma fase de ajuste. Vergonha é continuar preso só para parecer bem aos olhos dos outros. A dívida cresce quando o desejo manda mais que a direção. O terceiro mandamento é honrar compromissos com seriedade. A Bíblia ensina que a palavra de uma pessoa tem valor. Quando alguém promete pagar, essa promessa não é apenas uma formalidade, é parte do caráter. Isso não significa que você deve se desesperar se não consegue pagar tudo hoje. Significa que você precisa agir com responsabilidade, procurar quem você deve, negociar, explicar, organizar, mostrar disposição. Fugir de cobrança pode parecer mais fácil, mas destrói a confiança e aumenta o peso emocional. Quando você enfrenta, a situação pode continuar difícil, mas sua postura muda. Você deixa de ser alguém paralisado pelo medo e passa a ser alguém que está reconstruindo a vida com honestidade. Deus não espera que você finja ter recursos que não tem, mas Ele se agrada de um coração íntegro, que reconhece obrigações e busca fazer o que é correto. Se existe uma dívida antiga, não trate como se ela tivesse desaparecido só porque ninguém cobrou hoje. Coloque diante de Deus e pergunte: qual é o próximo passo possível?
O quarto mandamento é viver abaixo do que se ganha, não acima do que se deseja. Essa frase parece simples, mas ela separa uma vida financeira equilibrada de uma vida cheia de aperto. Muitas dívidas nascem porque a pessoa tenta sustentar um padrão que a renda não acompanha. Ela não compra de acordo com o que recebe, compra de acordo com o que gostaria de ser, de mostrar ou de sentir. Só que a Bíblia ensina contentamento. Contentamento não é acomodação. Contentamento é saber viver com gratidão enquanto se constrói algo melhor com paciência. Quem não aprende a ser fiel no pouco, dificilmente terá paz no muito. Porque se o coração não tem limite quando ganha pouco, também não terá quando ganhar mais. Viver abaixo do que se ganha é escolher sobrar antes de ostentar. É preferir paz à aparência. É organizar a casa para que o dinheiro sirva à família e não para que a família viva escrava do dinheiro. Talvez isso signifique mudar hábitos de mercado, reduzir delivery, cancelar assinaturas, adiar compras, vender algo parado, trocar lazer caro por momentos simples. Não é pobreza, é sabedoria. O quinto mandamento é buscar conselho sábio antes de grandes decisões. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Um dos sinais de imaturidade financeira é decidir tudo sozinho, no impulso, sem ouvir ninguém, sem pesquisar, sem calcular, sem pensar nas consequências. A pessoa entra em financiamento, sociedade, empréstimo, cartão, compra grande, tudo movida por emoção. Depois, quando o peso chega, percebe que faltou conselho. Conselho sábio não é a opinião de qualquer pessoa. É a orientação de quem tem temor a Deus, equilíbrio, experiência e frutos visíveis. Não peça direção financeira para quem vive fazendo loucura com dinheiro. Não siga conselhos de quem te empurra para parecer rico enquanto você perde a paz. Procure pessoas maduras, estude, aprenda, converse, faça contas. Às vezes Deus usa uma orientação simples para impedir uma grande queda. Uma pergunta pode te salvar de anos de dívida. Eu realmente preciso disso agora? Outra pergunta pode revelar a armadilha. Se minha renda atrasar, eu consigo manter esse compromisso? Sabedoria é ter coragem de pausar antes de assinar. Nem toda oportunidade é bênção. Algumas são testes. O sexto mandamento é trabalhar com diligência e fugir da preguiça disfarçada de esperança. A Bíblia valoriza o trabalho honesto. Ela fala da formiga que se prepara, do servo fiel que administra, da mão diligente que prospera. Isso não significa viver obcecado por dinheiro, nem colocar o trabalho no lugar de Deus. Significa entender que oração e responsabilidade caminham juntas. Há pessoas que pedem milagre, mas recusam disciplina. Pedem portas abertas, mas não se preparam. Pedem prosperidade, mas não querem rever hábitos, aprender uma habilidade, procurar renda extra, melhorar no serviço, vender algo, organizar uma rotina. Deus pode abrir caminhos, mas muitas vezes Ele também nos chama a levantar e agir. Sair das dívidas exige esforço constante. Talvez você precise fazer horas extras por uma fase. Talvez precise transformar um talento em renda. Talvez precise estudar algo novo. Talvez precise aceitar trabalho simples por um tempo, sem desprezar começos pequenos. Não romantize o cansaço, mas também não abrace a passividade. A diligência é uma forma de fé em movimento. O sétimo mandamento é fugir da comparação, porque a comparação é uma fábrica de dívidas. Muitas pessoas não se endividam porque precisam, mas porque se comparam. Veem a viagem de alguém, o carro de alguém, a roupa de alguém, a casa de alguém, o celular de alguém, e começam a sentir que estão ficando para trás. Então compram o que não podem para provar algo a pessoas que talvez nem estejam olhando. A comparação distorce a gratidão. Ela faz você desprezar o que Deus já colocou nas suas mãos porque está ocupado demais olhando para a mesa do outro.
A Bíblia nos chama a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração também é guardar os olhos. O que você consome influencia o que você deseja. Se todos os dias você se alimenta de ostentação, luxo, aparência e promessas fáceis, logo sua vida simples parecerá insuficiente, mesmo que ela contenha bênçãos reais. Para sair das dívidas, talvez você precise fazer um jejum de comparação. Parar de seguir perfis que despertam inveja. Parar de medir sua vida pela vitrine alheia. A gente com imagem bonita e alma apertada. Não troque sua paz por aplausos. O 8º mandamento é colocar Deus acima do dinheiro e usar o dinheiro como servo, não como senhor. A dívida se torna ainda mais perigosa quando o dinheiro ocupa o trono do coração. A pessoa começa a tomar decisões por medo, por ganância, por ansiedade, por status, por desespero. Ela perde o sono, perde a paciência, perde a alegria, perde a generosidade, perde a confiança. Jesus ensinou que ninguém pode servir a 2 senhores. Isso não é apenas uma frase bonita, é um alerta. Quando o dinheiro vira senhor, ele exige sacrifícios. Sacrifica família, saúde, princípios, descanso, honestidade e fé. Mas quando Deus está no centro, o dinheiro volta para o lugar certo. Ele se torna ferramenta. Serve para sustentar a casa, cumprir compromissos, ajudar pessoas, construir com sabedoria e honrar propósitos. Colocar Deus acima do dinheiro é perguntar antes de decidir: isso agrada ao Senhor? Isso é necessário? Isso é justo? Isso me torna mais livre ou mais escravo? Não adianta sair das dívidas mantendo o mesmo coração que te colocou nelas. Agora, entenda algo importante. Esses mandamentos não são uma fórmula mágica para enriquecer da noite para o dia. Eles são um caminho de sabedoria. E sabedoria quase sempre começa com escolhas pequenas, repetidas todos os dias, mesmo quando ninguém vê. Você não muda sua vida financeira apenas em um momento de emoção. Você muda quando decide olhar para a verdade, parar de cavar o buraco, honrar compromissos, viver com contentamento, buscar conselho, trabalhar com diligência, fugir da comparação e colocar Deus no centro. Talvez no começo pareça lento. Talvez você pague uma dívida pequena e pense que não fez diferença. Mas fez. Cada dívida paga é uma corrente a menos. Cada compra evitada é uma prova de domínio próprio. Cada negociação feita com honestidade é um tijolo na reconstrução da sua paz. Cada decisão tomada com sabedoria mostra que você não está mais sendo guiado pelo desespero. E se você já errou muito, não transforme esse vídeo em culpa. Transforme em recomeço. A Bíblia está cheia de pessoas que erraram, caíram, se perderam, mas encontraram direção quando voltaram para Deus com sinceridade. O problema não é reconhecer que você se endividou. O problema é se acostumar com a prisão e chamar isso de vida normal. Deus não te criou para viver em pânico toda vez que o telefone toca. Não te criou para trabalhar apenas para pagar juros. Não te criou para dormir com o coração acelerado, pensando em contas que você nem consegue abrir. Existe um caminho de saída, mas ele passa pela verdade, pela disciplina e pela dependência de Deus. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre recuperar a paz dentro da sua casa, é sobre voltar a decidir com clareza, é sobre olhar para o futuro sem sentir que ele já está comprometido por escolhas do passado. Então comece hoje. Não espere o salário perfeito, o momento perfeito, a motivação perfeita. Comece com o que você tem. Anote uma dívida. Corte um gasto. Peça perdão se for necessário. Negocie uma conta. Ore antes de comprar. Converse com alguém sábio. Recuse uma comparação. Agradeça pelo que ainda existe. Faça uma escolha correta, depois outra, depois outra. A sabedoria bíblica não grita. Ela constrói em silêncio.
E quando você persevera, um dia percebe que aquela vida que parecia impossível começa a mudar. A dívida perde força, a ansiedade diminui, a casa respira, a mente clareia, e você entende que Deus não estava apenas te ensinando a pagar contas. Ele estava te ensinando a governar sua vida com maturidade. Se esses 8 mandamentos tocaram o seu coração, não deixe isso virar apenas uma ideia bonita que você esquece amanhã. Escolha um deles e pratique ainda hoje. Talvez o seu primeiro passo seja encarar a verdade. Talvez seja parar de comprar no impulso. Talvez seja pedir conselho. Talvez seja voltar a orar antes de tomar decisões financeiras. Mas faça algo, porque a sabedoria que não vira prática continua sendo apenas informação. E Deus não nos chama apenas para ouvir. Ele nos chama para obedecer. Comente: Senhor, me dá sabedoria para sair das dívidas. Que essa seja sua oração e também sua decisão. Porque quando a fé encontra disciplina, quando a honestidade encontra coragem e quando Deus volta para o centro, até uma vida financeira quebrada pode se tornar testemunho de restauração.